Olá, sejam muito bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Reinaldo José Lopes, jornalista de ciência com doutorado sobre a obra de J.R.R. Tolkien e autor de 10 livros, entre eles 1499, O Brasil antes de Cabral. E é justamente sobre o que existia no Brasil antes que os portugueses aparecessem por aqui que a gente vai falar hoje. O DNA está ajudando os cientistas a entender a ascensão e a queda dos povos que viviam na Amazônia centenas ou milhares de anos atrás. E se você quer saber o que o seu genoma tem a dizer sobre os seus ancestrais do passado remoto e também sobre a sua saúde, vale muito a pena conhecer os testes de DNA da Genera. A Genera é pioneira nos testes de ancestralidade no Brasil. O processo é todo feito online, você compra o kit, faz o teste completamente indolor com a ajuda de um cotonete e a Genera faz a retirada e a análise do seu DNA para você. São 3 pacotes de testes que mostram como o seu DNA se encaixa na grande jornada dos seres humanos no planeta e também podem ajudar a entender características do seu organismo e até suscetibilidade a algumas doenças. E dá para você usar o cupom GeneraNerd130. R$130 de desconto nas compras online do Genera Standard e completo. O link tá fácil de achar aqui na descrição do vídeo. O material genético dos povos indígenas atuais pode funcionar como uma biblioteca sobre o passado deles. E uma das coisas que o DNA indígena ajuda a revelar é que a Amazônia, antes do contato com os europeus, estava cheia de gente. Milhões de habitantes que construíam grandes assentamentos, estradas e monumentos. Tinha até um Stonehenge no Amapá, um círculo de pedra formado por blocos de granito de até 3 metros de altura. Um deles estava cuidadosamente alinhado com a posição do Sol no solstício de inverno do hemisfério norte, ou seja, no dia 21 de dezembro. Do outro lado da Amazônia brasileira, no Acre, os antigos indígenas fizeram os chamados geoglifos. Eram enormes desenhos geométricos no solo, que podiam ser círculos, quadrados, retângulos e losangos, com vários quarteirões de comprimento, que as pessoas conseguem ver sobrevoando áreas desmatadas hoje. Os desenhos eram unidos por estradas e ninguém sabe exatamente a função deles. Eu sei que tem gente por aí que tá pensando aliens, que nem o cara daquele canal de TV a cabo, mas não é nada disso. A arqueologia mostra que foram mesmo os ancestrais dos indígenas de hoje que desenvolveram a agricultura e sociedades complexas de forma independente lá na Amazônia. Mas afinal de contas, quem foram os povos que construíram esses e outros monumentos? Qual era a população deles e o que aconteceu para que a Amazônia ficasse relativamente vazia nos últimos séculos? Os arqueólogos usam uma série de técnicas para tentar resolver esse tipo de mistério. Lógico que dá para fazer estimativas sobre a população usando coisas como o tamanho dos assentamentos. A gente sabe, por exemplo, que as povoações que existiam na região do Alto Xingu, por volta do ano 1200 d.C., eram até 10 vezes maiores que as atuais aldeias indígenas da região. Ou seja, em vez de ter 500 moradores, podiam abrigar até uns 5.000. Mas muitas aldeias antigas ainda não foram encontradas ou escavadas. A datação delas também pode não ser muito precisa. Para identificar quem eram os habitantes desses lugares, uma possibilidade é estudar o estilo dos objetos achados pelos arqueólogos, a decoração dos potes de cerâmica ou o formato das pontas de flecha, por exemplo. Só que isso não necessariamente bate com a origem de um povo. Afinal de contas, as pessoas compram ou trocam objetos com gente de outras regiões. Eu, por exemplo, que sou brasileiro, estou usando um celular projetado nos Estados Unidos e fabricado na China. Esse tipo de coisa também acontecia centenas ou milhares de anos atrás, inclusive na Amazônia. Bom, é aí que o DNA entra, para diminuir um pouco essas incertezas. Um dos estudos mais completos já feitos sobre o genoma dos indígenas brasileiros, cientistas da USP analisaram um material genético de quase 400 pessoas, que fazem parte de 58 povos diferentes. Para cada uma dessas pessoas, os pesquisadores analisaram uma biblioteca de 630 mil letras químicas do DNA. São essas letras que contêm a receita para fabricar os componentes das nossas células. E como você pode ver dando uma olhada nas pessoas à sua volta, a receita nunca é exatamente a mesma. Os ingredientes variam um pouquinho. Quando a variação envolve a troca de uma única letrinha por outra, o nome desse tipo de variante é SNP ou SNP. É a sigla em inglês para polimorfismo de nucleotídeo único. Mas também é um ótimo nome para cachorro. Se eu fosse você, batizava o seu vira-lata caramelo de Snip. Vem cá, Snip. Vem. Pega Snip. Os conjuntos grandes de SNPs, como os 600.000 usados pelo pessoal da USP, são muito úteis para estudar a história das populações, porque a frequência de aparecimento deles varia de lugar para lugar no mundo. Ou seja, dá para comparar os SNPs quando eles são observados em conjunto a uma espécie de código de barra do genoma. As combinações deles ajudam a inferir quem descende de quem, quais povos se misturaram com outros povos e por aí vai. Para saber como o tamanho das populações flutuou no passado, os cientistas conseguem combinar 2 dados importantes. O primeiro é a presença de pedaços de DNA que são chamados de segmentos idênticos por descendência. Ou seja, são trechos do genoma presentes em pessoas diferentes que são iguaizinhos porque as pessoas herdaram os pedaços de um ancestral comum, um bisavô, digamos.
Numa população pequena, esses segmentos são mais comuns porque muita gente descende das mesmas pessoas. Todo mundo é primo de todo mundo. Em populações grandes, os segmentos ficam menos comuns. O segundo dado tem a ver com o que acontece com o DNA quando as pessoas têm filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Lembra que todo mundo recebe metade do DNA do pai e a outra metade da mãe? Pois é, isso significa que na geração seguinte vai acontecer outra divisão pela metade. Os netos vão carregar 25% do DNA vindo de cada avô ou avó. Os bisnetos, 12,5% de cada bisavô ou bisavô. E assim vai, é só continuar dividindo por 2. Agora vem o grande truque. Os cientistas analisam os trechos do DNA dos indígenas atuais, que correspondem a essa série de divisões pela metade ao longo de cerca de 20 gerações, que é mais ou menos o tempo que separa a gente hoje da época da chegada dos europeus. Esses trechos têm um tamanho específico, uma quantidade de letras de DNA que depende do número de divisões pela metade. Os segmentos idênticos por descendência que têm esse comprimento de letras do DNA, portanto, são os que foram herdados daquela época, antes da invasão europeia. Isso ajuda a estimar o tamanho da população indígena antiga. Com pouca repetição dos mesmos segmentos, seria uma população grande. Se os mesmos segmentos forem muito comuns, é sinal de que a população era baixa. Foi só fazer as contas usando esses dados que a ideia de uma grande população na Amazônia antes de Cabral foi confirmada. Só os povos que falam idiomas da família linguística Tupi podem ter chegado a 5 milhões de habitantes na região. Mas é bom lembrar que a Amazônia abriga grupos de outras 3 grandes famílias linguísticas, ou seja, são conjuntos de línguas que surgiram a partir de um ancestral comum faz milhares de anos, mais ou menos como a família das línguas semíticas, que inclui o hebraico, o aramaico e o árabe, ou a família indo-europeia, que pega o português e quase todas as línguas da Europa. Além das grandes famílias linguísticas amazônicas, ainda tem as famílias menores e as línguas isoladas, ou seja, sem parentes próximos. Isso significa que havia uma diversidade cultural imensa por lá sendo gestada ao longo do tempo, e que o total de habitantes da região pode ter sido muito maior. No caso dos tupis, os cientistas calculam que 99% da população original desapareceu ao longo dos séculos de contato com os não indígenas. Além desse desastre, o DNA também ajudou a documentar os grandes triunfos dos povos da família Tupi no passado remoto. A gente já sabia que eles tinham realizado uma expansão gigantesca pelo continente. Tudo indica que eles saíram da atual Rondônia há cerca de 3.000 anos e ocuparam regiões enormes, como boa parte do litoral brasileiro e regiões do Paraguai e da Bolívia, entre outros lugares. Bom, o DNA mostrou que um dos povos que falam línguas tupis hoje, os cocamas, que vivem na Colômbia, no Peru e no Amazonas, na verdade não tem parentesco com os outros grupos tupis. Geneticamente, eles estão muito mais próximos de indígenas de uma família linguística totalmente diferente, a família dos Aruaques. No passado, eles provavelmente trocaram de idioma, talvez pelo prestígio cultural ligado aos expansionistas tupis. Não é tão diferente do pessoal que hoje em dia não fala mais apagar, orçamento e trampo, que só quer saber de falar deletar, budget e job. Vale lembrar que tudo isso é só a pontinha do iceberg. Os cientistas também estão começando a fazer estudos em grande escala com o DNA de esqueletos com milhares de anos encontrados no Brasil. E até o genoma dos brasileiros que não se identificam como indígenas pode trazer pistas sobre ancestrais deles que pertenciam aos primeiros povos do país. Tem muita surpresa bacana vindo por aí. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Fico muito grato se você puder dar aquele joinha esperto, fazer seu comentário e se inscrever no Nerdologia. Tem uma playlist sobre arqueologia brasileira no meu canal, que é o youtube.com/Reinaldo José Lopes, tudo junto. Eu também falo bastante sobre esses temas nos meus livros, que você pode achar facilmente nas melhores livrarias virtuais e físicas. Grande abraço e até a próxima.